bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Cevada com, você já sabe, né, Plutônio, um podcast inteligente para pessoas inteligentes também. É um prazer gigantesco estarmos aqui conduzindo o episódio de número 22, né? Já 22 episódios, podcasts semanais que saem, você já sabe, toda quinta-feira às 17 horas. E hoje nós temos um tema sensacional aqui, mais um deles, né? Que está sendo tratado por um casal que já não é mais calouro no nosso podcast, né? Nós temos aqui hoje, com muita alegria, mais uma vez, o Dr. Christian Ximenes, né? Ele é doutor em neurologia experimental, ele atua também como médico neurologista em Fortaleza. E temos a esposa dele, hoje também a Renata Ximenes, que já esteve conosco agora mais recentemente no nosso podcast, né? Ela é doutoranda em saúde pública, ela tem mestrado em saúde da criança e ela também é médica pediatra. Ela atua com desenvolvimento infantil também, né? E os dois são professores universitários, residem na cidade de Fortaleza, né, capital do nosso belíssimo estado do Ceará. Sejam muito bem-vindos, Christian, Renata, mais uma vez no nosso podcast Cevada com Plutônio. Boa noite, muito bom estar aqui, Alex. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, muito honrado em mais uma vez fazer parte dessa Cevada com Plutônio. Show de bola, muito obrigado. Aqui o Christian, ele falou pra gente lá atrás, no comecinho, ele foi um dos primeiros entrevistados aqui do nosso podcast, né? Ele falou sobre neurologia, falou sobre livre-arbítrio, né? E foi sensacional, podcast muito instigante. E agora, mais recentemente, a Renata esteve participando aqui também, junto com a outra Renata, né? Eu fiz a edição desse podcast, prestei muita atenção no que vocês falaram aí sobre a questão do autismo, né? Então, são podcasts sensacionais, tanto um quanto o outro. Se você que está em casa não escutou esses podcasts, procura aí no nosso histórico, né, nos streamings, YouTube, Spotify e outros aí, você vai encontrar esses podcasts, vale muito a pena, recomendamos escutar o podcast do Dr. Christian e também da doutora Renata, tá certo? Mas e qual que é o tema de hoje então? Hoje nós vamos falar sobre intoxicação digital. Não poderia ter um outro tema mais atual, mais relevante, mais importante para todos nós. Num mundo que hoje conta os celulares, os aparelhos celulares em bilhões, num país que tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, que é o caso do Brasil, e tem um número maior do que esse de aparelhos celulares registrados, não tem como falarmos de um outro tema que seja mais abrangente e mais interessante para todos nós, né, do que esse tema aí da intoxicação digital. Então, eu quero, antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados de hoje, né, eu quero mandar os abraços para o pessoal que está nos acompanhando, tá certo? Eu fico muito feliz porque a gente está conversando com as pessoas aí e tal, encontra as pessoas aqui e lá, e encontra pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, um abraço especial aqui para o professor Rodrigo Udo, tá? Que é da FAD Minas, estivemos conversando ontem, né? No dia anterior à gravação desse podcast, e ele falou aqui que está acompanhando religiosamente o podcast Cevada com Plutônio, e eu acredito que ele está acompanhando sim, porque ele fez uma reclamação aqui do nosso podcast e ele apontou uma coisa, então significa que realmente ele está acompanhando, tá? Rodrigo Udo, um grande abraço para você, tá, meu amigo? FAD Minas está nos recebendo agora como 5º Congresso de Cientistas Adventistas de 26 a 28 de julho. Faça sua inscrição, mesmo que você não seja um acadêmico, mesmo que você não seja um cientista, mesmo que você não possa estar presencialmente, nós vamos fazer a transmissão online desse conteúdo. Então entre em www.cientistasadventistas.com.br e faça a sua inscrição no 5º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas, com atrações maravilhosas. E se você pode ir pessoalmente lá em Lavras, Minas Gerais, não perca essa oportunidade, vamos estar nos conhecendo pessoalmente lá e fazendo muitas coisas legais e trocando informações, fazendo nosso networking lá, tá certo? Um outro abraço aqui também para o LH, o Luiz Henrique, lá do NASP, né? Estava falando com ele agora, pouco antes de começar o podcast, estávamos traçando os planos aí para o grupo de cientistas adventistas, que é o patrocinador desse podcast aqui que você escuta. Então, um grande abraço para você, LH, também, porque está escutando a gente, fala que assiste todos os nossos episódios, nossos programas, tá bom? Um outro abraço também para a família Kuntz. São várias e várias pessoas lá de Santa Catarina que estão nos acompanhando. Um grande abraço para todos vocês aí da família Kuntz que acompanha o nosso podcast Cevada com Plutônio lá nos recantos do Brasil, lá no sul do país. Muito frio, né? Então um grande abraço gelado aí para vocês. Ou melhor, né? Um abraço caloroso, fica melhor assim, caloroso para quem está no frio do sul aí escutando nosso podcast. Então é isso, gente. Christian, Renata, o que é intoxicação digital? O que significa isso? E de que maneiras nós podemos
abordar esse tema aí, começando, né, uma boa introdução com a temática da intoxicação digital. Bem, quando a gente fala de intoxicação, a gente está falando ou de alguma coisa que o nosso corpo ele não tolera de forma alguma, e a gente está colocando para dentro dele, ou então alguma coisa que ele até tolera, mas a gente está colocando em excesso, né? Então, intoxicação vem disso, é algo tóxico para a gente. E quando a gente está falando de intoxicação digital, então a gente está falando de que a informação que vem para nós pelos meios digitais, de alguma forma, ela está nos intoxicando, ela está nos fazendo mal. Então, o conteúdo dela é ruim, é deletério, ou a quantidade que a gente está colocando dentro do nosso organismo é uma quantidade excessiva. Então, assim, basicamente, de uma forma bem geral, eu acho que vai por aí. O que você acha? Quando a gente fala em crianças, né, o que é intoxicação digital? É esse excesso do uso de tela, seja computador, seja TV, seja smartphone, tablet, onde a criança ela fica conectada nesses devices e eles acabam tendo tanto uma hiperestimulação, né, o cérebro dela acaba recebendo muitas informações e, ao mesmo tempo, essa criança ela é privada de interações com outras pessoas. A criança, para ela se desenvolver, ela precisa de uma outra pessoa que a ajude tanto na questão da estimulação, da parte da relação, para ela conseguir se desenvolver. Até da parte motora, a parte da linguagem de comunicação, da parte da socialização. Então, quando a criança ela passa muito tempo em telas, ela acaba evoluindo com o atraso do desenvolvimento, né? Então, a gente consegue observar, crianças pequenas hoje, com um quadro de excesso de tela, né, que seria essa intoxicação digital, levando ao atraso do desenvolvimento. E quando a criança ela é maior, a gente consegue observar outros tipos de questões relacionados ao excesso de tela. Então, a gente consegue ver, por exemplo, os adolescentes, então, aumentando o número tanto de distúrbios de humor para depressão, como para ansiedade. Nós vemos, inclusive, um aumento da taxa de suicídio por questões também relacionadas à tela. Nos adultos, a gente também vê questões de ansiedade e depressão associadas com o excesso de tela, questão de dificuldade de concentração. Então, a tela, né, o excesso, o uso e excesso mau uso da tela, ele acarreta questões orgânicas mesmo. Então, você vai ter problemas de desenvolvimento na criança, você pode também ter problemas de comportamento, você pode ter questões de saúde mental. Então, a gente está observando como tem tanto que fala aqui como o mal do milênio, né? Então, a gente está vivendo uma quarta revolução, não sei dizer se é a quarta, terceira, mas a gente está vivendo uma quarta revolução onde a gente está vendo a exposição muito fácil à internet, que por um lado é muito bom, né? Porque acaba democratizando a questão da informação, mas o uso em excesso e o mau uso, como a gente está observando hoje, vendo crianças deixando de brincar, deixando de ter relacionamento com seus pais e ficar na frente de um smartphone, na frente de um computador, de uma TV, como isso acarreta consequências atuais, né, na vida dela hoje, né, então com atraso do desenvolvimento, de problemas de comportamento, mas também no futuro. Né? Eu tenho uma dúvida com relação a isso, Renata e Christian, né? Porque vocês trouxeram aí uma informação muito interessante, né? Uma coisa mais do que interessante, é preocupante demais, né? Você tem uma correlação, né, se eu entendi bem, entre o uso de telas e condições, quadros clínicos, né, de transtornos aí psicológicos, emocionais, afetivos, no caso, né? E assim, eu acho que fica duas abordagens, né, que a gente fica na dúvida se seria uma ou outra, ou no caso, uma associação das duas. Se a gente assiste aquele documentário Dilema das Redes, por exemplo, que eu acho que é um documentário muito bom, que fala sobre a questão das redes sociais, né? Eu acho que tem dois fatores que me parece, pela fala de vocês que estão envolvidos, né? Um deles vamos chamar assim, eu que sou um cara de formação em TI, né? Para mim, um problema de hardware e um problema de software, né? O problema de hardware seria, assim, os impactos neurológicos, né? De um foco, a foco da atenção ali numa tela, que, querendo ou não, é um dispositivo que está emitindo luz, né? Uma luz que não é natural, que não é alguma coisa assim que o nosso corpo está naturalmente adaptado, né? E isso pode ter, eventualmente, eu não sei, aí vocês falam, né? Se isso pode ter algum efeito
sobre o funcionamento do cérebro. E tem uma questão de software aí também, que eu acho que pode estar envolvida, né, de acordo com as outras informações que a gente recebe, de que aquela questão do mundo fantasioso, né, do mundo irreal das redes sociais, né, dos influencers, aqueles caras assim que lá no Facebook, no Instagram também, ali parece que o cara tem uma vida perfeita, né, ou a menina, aquela pessoa que nunca tem uma dor de dente, né, que nunca tem uma dor de barriga, né, que nunca amanhece com um terçol aí no olho, né, e aí isso acaba, principalmente nas crianças e adolescentes, que ainda não têm uma experiência, uma maturidade para entender, né, das falsidades do mundo, né, que estão ao nosso redor. Essas pessoas aí, né, tão jovens, podem estar, às vezes, se submetendo a um padrão de comparação que é simplesmente real, que não existe, né, e com isso aumentando a angústia, baixa autoestima, né, problemas de confiança própria, etc e tal. Como é que funciona? Vocês veem que esse problema ele é mais derivado dessa questão psicológica, ele é mais derivado da questão neurológica ou é preocupante nas duas pontas? Como é que vocês enxergam isso? Bem, Alex, vai depender, tem um pouco de tudo do que você falou, e eu acho que ainda tem algumas coisas para acrescentar. Depende da idade da pessoa. Vamos começar pela criança, né, pela primeira infância. A criança, ela não é um projeto autônomo, ela não se desenvolve só, ela precisa de uma outra pessoa para se desenvolver. Quando ela passa muito tempo na tela, ela é privada desse momento de interação com uma outra pessoa. Então, a outra pessoa daquela criança vai ser um vídeo, né, ou um vídeo no YouTube, um vídeo na TV, ou o que seja, ou um joguinho, com falas repetidas, com ausência de trocas mecânicas, né, então às vezes tem até... Um roteiro, um script, né, que não é uma coisa que a gente vê na vida real, né, por exemplo. Isso, tipo assim, você está vendo o palhacinho? E aí conta, muito bem, você achou. E na verdade a criança nem sequer procurou, né, e mesmo assim ela recebeu um parabéns por algo que ela não fez. Então ela não entende essas trocas, ela perde esse time. E o primeiro e o segundo ano de vida, ele é essencial para a criança aprender a a fazer essas trocas, a ter o sócio relacional, né? Então eu perco isso, que é um momento importantíssimo do seu desenvolvimento. Tem trabalhos mostrando que crianças que são expostas à tela no primeiro ano de vida, elas evoluem com sintomas que mimetizam um quadro de autismo, de tão grave que é. Então você tem tanto um atraso da socialização, você tem também relacionado com atraso de fala, né? Então crianças que evoluem com atraso de fala em decorrência do excesso de tela. Tem crianças que evoluem com alteração de comportamento, então são crianças mais irritadas, mais agitadas, mais ansiosas, que têm dificuldade de prestar atenção, né? Mesmo crianças pequenas, que a gente já sabe que elas realmente têm uma dificuldade maior já de se concentrar, enfim, porque as funções executivas ainda não estão desenvolvidas. Mas mesmo após essa idade, então com 4, 5, 6 anos, que já tem função executiva já em desenvolvimento, a criança evolui com essa dificuldade de atenção. São crianças difíceis de se regular, elas têm dificuldade de aceitar ou não, elas costumam ser mais frustradas e ter um quadro de birra por um tempo mais prolongado. Então, a gente observa todas essas questões em crianças pequenas, né? Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, recomenda 0 tela para crianças abaixo de 2 anos, né? Realmente, essa falta dessa interação, ela é muito prejudicial para o desenvolvimento infantil. E aí vai depender, aí como você foi seguindo, né? Então, aí nos adolescentes, né? Então, o adolescente já consegue ter um relacional, ele já sabe falar. Então, qual é o problema para o adolescente? É o que você comentou. Realmente, essa questão da autoestima, a questão da comparação, né? De você privar esse adolescente, que é um momento extremamente importante, dele ter o seu grupo, né? De você ter a sua tribo, né? Você começa a tentar se identificar como uma pessoa, você está naquela transição, você precisa desse grupo de amigos, né, muitas vezes, para passar por essa adolescência, e você fica privado, né, desse relacionamento com outras pessoas. É muito mais fácil fazer uma troca com o computador, que muitas vezes é binário, sim, não, on, off, do que eu chegar para uma pessoa e falar, ei, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, e você não sabe o que vai, né, qual vai ser a resposta que você vai receber. São muitas outras variáveis que estão envolvidas. Então, é muito mais fácil eu me relacionar com o meu celular, o meu tablet, minha rede social, do que com uma outra pessoa. E ainda por cima, hoje a gente está vendo também esses aplicativos com inteligência artificial, né? Então, você fica trocando mensagem com inteligência artificial como se isso fosse
você conversando com a outra pessoa, né? Trocando a mensagem. Eu acho interessante, Renata, isso que você falou, assim, porque tem um outro podcast aí cristão que eu escutei aí faz, sei lá, uns 3 anos mais ou menos, eu ainda estava na pandemia, e eu achei, assim, sensacional e estarrecedor o que eles falaram, porque estava na época da pandemia, estava todo mundo, né, a maior parte das pessoas em casa, e aí eles estavam comentando nesse podcast que ali tinha alguns especialistas, né, que quando você entra para um grupo, por exemplo, né, de uma rede social, seja no WhatsApp, seja no Facebook ou qualquer outra rede, né, e tal, na realidade, eles estavam falando que esse processo de você se isolar de outras pessoas que discordam de você e você entrar num grupo, né, que é um grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento, têm as mesmas opiniões, as mesmas visões a respeito de um determinado tema, de uma determinada cosmovisão e tal. Na realidade, eles falam que não é exatamente uma relação de troca com outras pessoas, que isso seria quase que um narcisismo, porque você está se relacionando com outras pessoas que têm a sua ideia, então, na realidade, seria como se você estivesse relacionando com pessoas que são projeções do seu próprio ego, né? E que isso seria muito insuficiente, seria muito faltoso, porque te dá uma falsa sensação de companhia, quando, na realidade, você não estaria, né, de acordo com a teoria deles lá, né, que eles apresentaram, você não estaria se relacionando com um ser humano integral, mas com uma parte de você mesmo, né? Até porque você perde toda essa riqueza da discordância, de experiências diferentes, de pontos de vista diferentes, do contraditório, de você ter que achar, né, soluções ali e tal. Então, assim, eu achei isso extremamente preocupante, né? Porque você citou aí, por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem um problema seríssimo. Mais uma vez, aqui eu recorro ao documentário Dilema das Redes, né? Que a inteligência artificial, ela não tem critérios, ela não tem ética, ela não tem escrúpulos, né? Até um ponto aí de pesquisa na área da ciência da computação, ou dessas áreas, é uma forma de você desenvolver protocolos, né, políticas e padrões éticos para a inteligência artificial, porque inerentemente ela é um software, né? Por mais que ela pareça inteligente, como uma inteligência artificial generativa que a gente está vivenciando aí nos últimos 2 anos, né, menos, ela continua sendo um software, ela continua sendo um código. Alguns aí diriam que ela não tem alma, né? Embora a nossa visão não seja bem nesse sentido aí de alma, né, como adventistas, mas é uma coisa extremamente complicada. E a inteligência artificial, ela vai criando, né, um cercado, ela vai municiando você de informações que te geram um negócio chamado engajamento, né? E o que é o engajamento? É o tempo que você fica conectado num site, ou num aplicativo, ou num serviço, ou num streaming, né? E o quanto que você clica, o quanto que você dá like, o quanto que você dá dislike, o quanto que você comenta, isso é engajamento. E a inteligência artificial, ela é recompensada pelo seu engajamento. E aí não importa se o que você está se engajando é bom ou não é bom, né? Isso não está inerente da inteligência artificial. Ela vê assim, por exemplo, o Joãozinho, ele gosta lá de coisa de violência. Então ela vai continuar te municiando com conteúdos de violência, porque ela sabe que aquilo ali te prende, aquilo ali te gera engajamento, né? Então, assim, por que eu estou trazendo esse assunto, né? Isso aí daria um podcast separado, só para falar sobre inteligência artificial, né, na nossa rede social. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está num sistema, né, Renata e Christian, que me parece que faz de tudo para te prender na tela, né? Em que pese a gente saiba, né, que a tela ela não faz bem para a saúde, nem física, né? Que estimula o sedentarismo, né, má postura, uma série de outras coisas. Até a questão de piscar, né? Não tem lubrificação no próprio olho, né? E tal, já vi pesquisas aí nesse sentido. Ele ainda te vicia psicologicamente, né? Ainda tem a inteligência artificial que faz de tudo para te prender. Assim, eu não sei vocês, mas me dá uma agonia, porque eu tô rolando lá os feeds do Instagram, né? Lá vou rolando para baixo e parece que você não consegue desconectar, que é uma coisa mais interessante com a outra, que a outra, né? Então o que é isso? É a inteligência artificial te municiando de conteúdos que ela sabe que você gosta por algoritmos muito sofisticados, uma estatística extremamente refinada, né? Coisas assim extremamente complexas aí, redes neurais, machine learning, uma série de outras técnicas para quê? Para te magnetizar, para te prender, para que você fique horas e horas e horas e horas na tela, a ponto de você não ter mais quase uma vida real, né, e uma vida de telas. E, Christian, eu queria perguntar para você assim, agora, qual é o aspecto neurológico, o que a gente pode ou não pode se preocupar com relação ao uso de telas, né, no funcionamento do nosso cérebro? Eu ouvi falar um tempo atrás que a forma como a gente está trabalhando, como a gente está se relacionando com essas telas todas, isso está alterando o funcionamento do nosso cérebro. Isso é verdade? Você tem alguma coisa para contribuir com a gente aí nessa linha? Muito preocupante, muito preocupante. Porque a gente tem que entender que, assim,
o nosso cérebro, ele não muda o funcionamento, a arquitetura dele. Ele não muda de uma geração para outra. É impossível isso. É impossível isso. Então, assim como, por exemplo, o nosso organismo ele não se adaptou para o fast food, para o junk food. Então, se a gente come fast food, a gente vai ficar doente. E por quê? Porque o nosso organismo não se adaptou a isso. E nem vai. A questão é, pronto, o nosso cérebro está adaptado para essa forma esse formato e essa quantidade de informações, né? E aí eu vou abordar justamente essas duas coisas, né? A primeira é com relação à quantidade de informação, né? Do ponto de vista, se fala muito, né? Já se falou muito e ainda muita gente fala, tem até filme que fala isso, que é que a gente só usa 10% da capacidade do nosso cérebro, né? Isso é a maior balela que existe. Eu não sei como é que isso se perpetuou durante muito tempo, porque na verdade não. Na verdade, o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito limitada de processar informações. Então, o que ele faz, inclusive, é se adaptar. Se adaptar não é bem a palavra, mas ele cria mecanismos para conseguir processar as informações que estão chegando, já que ele não consegue processar todas. A gente não tem figura aqui, mas eu acho que muita gente vai saber do que eu estou falando. Tem até uma brincadeira que o pessoal pega uma frase e aí troca as vogais, ou as consoantes ou as vogais de lugar, só deixando no mesmo lugar a primeira e a última. E bagunça assim a ordem das letras, das palavras, e mesmo assim a gente continua lendo. A gente continua conseguindo ler. E por que isso? Porque, na verdade, o que a gente imagina que a gente lê, a gente não lê. Na verdade, a gente vê algumas letras e a gente adivinha, entre aspas, o resto. Por quê? Porque se a gente fosse processar visualmente cada letra que está escrita, a gente leria que nem quando a gente lê quando a gente está na alfabetização. A gente lê devagarzinho, assim, tipo qualidade, toxicidade, digital. A gente leria assim. E não é assim que a gente lê. Por quê? Porque a gente vê só algumas palavras e o cérebro completa o resto. Então o fato é que a gente não tem capacidade neuronal de processar de uma forma sadia muitas informações sensoriais, sejam visuais, sejam auditivas, sejam elas de que ordem forem. Então, vamos aqui pensar. Quando a gente está diante de uma tela, assistindo um filme, quando a gente está com uma criança frente a uma tela, assistindo um desenho animado ou um joguinho, né? Ou a gente mesmo, né, adulto, está assistindo um desenho animado ou jogando alguma coisa, a quantidade de informação que está aparecendo ali é absurda. Nós mesmos hoje, graças à internet e tudo mais, a gente se submete a uma quantidade de informações absurda. E a questão é, temos condições, nosso cérebro tem condições de ficar processando tudo isso? A resposta é não, não tem. Basta a gente olhar para trás e saber como o nosso cérebro foi criado e para qual realidade ele foi criado. E é muito, mas muito diferente da realidade que a gente vive hoje. E acreditar que a gente vai alimentar o nosso cérebro com um tipo de informação numa quantidade tão diferente como era quando ele foi criado e para o qual ele foi criado, e isso não vai ter consequência, é muita ingenuidade nossa. O que a doutora Renata, minha querida Rê, acabou de dizer, imagina se isso tudo pode causar problemas para a gente, que é adulto, imagine para um cérebro em formação. Então a gente tem aí um problema de quantidade de informação e de qualidade de informação também, né? Uma intensidade, né, das cores, dos sons, que acabam estimulando certas partes do cérebro numa quantidade que não deveriam estar estimulando e que acaba causando uma alteração no funcionamento dele. E aí vem todas as consequências que a gente encontra no mundo moderno, né? Então, quando a gente vê essa epidemia de doenças psiquiátricas hoje em dia, né, a gente não pode achar que tem só um fator. E eu não tenho a menor dúvida que um dos fatores que mais contribui para isso é essa intoxicação digital, esse fato de que o nosso cérebro está sendo submetido a uma quantidade e uma qualidade de informações que é extremamente tóxico para ele. E eu vou repetir, isso
não é só para as crianças, isso é para a gente também. Então, a gente deve começar a pensar seriamente em disciplinar o nosso tempo frente a telas e começar a colocar nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso corpo em ambientes diferentes dela. Christian, eu achei, eu estava lembrando enquanto você estava falando, né? Há vários anos atrás eu li um dos livros de Ellen White, aí, né? Que quem acompanha a Igreja Adventista sabe que Ellen White é uma pessoa muito influente dentro da Igreja Adventista, né? Ele tem conteúdos aí, independentemente do credo, né? Da pessoa, que são reconhecidos aí, mesmo no meio secular, né? Pela validade, né? De algumas questões. E eu lembro que ela deu um conselho para as pessoas lá no século XIX, né? Quem acompanhava os escritos dela, que era para eles evitarem de ficar lendo muito jornal, né? Porque ela explica. Porque o jornal, ao contrário do livro, eram muitos assuntos sortidos, né? Como é hoje também, né? Como são hoje. Então, assuntos assim, você está falando lá, né? Tipo classificado, né? Vendo Monza 89, né? Embaixo, traga o seu amor de volta, né? Embaixo, cachorro perdido, né? E tal. Você vai trocando, são notícias curtas, né? Manchetes e tal. Então tem essa constante troca. E ela disse que isso prejudicava, né? A parte mental das pessoas lá no século XIX. Sem entrar no mérito da questão aí, né? E a gente pede licença aí para quem não tem a mesma crença, né? Enfim, mas eu fico refletindo, analisando isso, né? Por exemplo, quando eu trabalho no computador, quando eu estou trabalhando, rapaz, às vezes eu me assusto, que eu vou dar um alt tab, eu vejo quantas janelas eu tenho abertas ao mesmo tempo. É assim uma coisa surreal, né? Às vezes eu tenho 15, 20 janelas e eu estou no alt tab a todo tempo, né? E quando eu vou, por exemplo, para o navegador, eu tenho ali muitas abas abertas, eu estou constantemente trocando entre essas abas, porque você está fazendo uma coisa, enquanto está esperando carregar, alguma coisa acontecer, você vai fazendo outra, né? E eu já percebi, tá? Eu já percebi que às vezes eu tenho dificuldade de concentrar minha mente em um assunto só, né? Eu percebo assim que às vezes eu estou pensando uma coisa, e daqui a pouco outra, daqui a pouco outra, daqui a pouco volto para o início, começo de novo, eu vou ciclando mais ou menos como um alt tab, né? Isso é só uma percepção, isso digamos, é um efeito psicossomático aí, ou realmente tem alguma coisa a ver? Né? A forma assim que a gente está vivendo hoje, trocando a atenção da nossa mente, dificilmente se fixando, né? Concentrando em um determinado tema, isso pode ter um impacto na capacidade de concentração dos adultos, das crianças, dos adolescentes, né? Ou isso é simplesmente uma percepção, porque eu li e eu me condicionei a enxergar as coisas dessa forma? Tem tudo a ver, mas tudo a ver, Alex. Porque, primeira coisa, tá? Já vou te contar. Toda vez que você tá em um conteúdo e você muda de conteúdo, né, de atenção, de foco, você gasta uma quantidade de energia. Então, essa coisa de a gente ficar achando que está utilizando o tempo para não perder tempo, né? Então eu estou fazendo uma coisa, aí eu tenho alguns segundos, aí eu já mudo para outra, já vou dar uma olhada no e-mail, já vou dar uma olhada na mensagem, e daqui a pouco eu volto e tudo mais. Isso, na verdade, é extremamente contraproducente. Não é produtivo isso. O ideal mesmo, o que é produtivo é você disciplinar o seu tempo. Então eu vou fazer uma coisa e só uma coisa durante tanto tempo. Depois eu vou parar isso. Aí eu vou fazer uma outra coisa e, inclusive, disciplinar o descanso. Eu, como professor, eu falo muito para os meus alunos que na época que eu fazia faculdade, e a faculdade de medicina é uma das mais pesadas, né, uma das mais puxadas que tem em termos de carga horária, de estudo e tudo mais, muitos dos meus alunos falam que param de fazer atividade física porque tem que estudar. E eu falo para eles que os melhores alunos, se eu pegasse os 10 melhores alunos da minha turma na faculdade, a maior parte, talvez uns 70%, eram esportistas. Eles competiam, inclusive, pela escola. Estavam treinando quase todo dia, lá na Atlética e tudo mais. Então, qual é a diferença deles? A diferença deles era a disciplina. Então, eles tinham tempo de estudar e tinham tempo de treinar. Então, o grande nosso problema hoje é que a gente acha que está utilizando, que está sendo excelente em algo e a gente está se sabotando. Então, você acaba cansando mais porque você gasta mais energia. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é que essa coisa de você ficar trazendo novas informações, isso em parte é uma forma de vício, porque você fica
essa coisa da novidade, da coisa nova, né? Aquele lance lá da dopamina, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, da dopamina. Tem um experimento que é o seguinte: eles botavam um ratinho numa jaulinha, né, numa caixinha e tal, e tem uma alavanca, e toda vez que o ratinho aperta a alavanca, pode ou não sair ração. E aí eles fizeram um grupo de ratinhos, eles fizeram o seguinte: em um grupo eles fizeram um experimento assim: quando o ratinho apertava 3 vezes, saía uma bolinha de ração. 3 vezes, uma bolinha de ração. E aí, o rato é um bicho muito inteligente, depois de um tempo ele aprendia, que era 3 vezes. Então ele apertava 3 vezes, saía a bolinha de ração, ele comia. Apertava mais 3 vezes. Quando ele ficava satisfeito, ele parava. Beleza, parava e ficava ali de boas. Num outro grupo de ratinhos, eles fizeram como? Eles fizeram lá um software, lá um algoritmo para deixar uma coisa aleatória. Então era imprevisível quando que ia sair a bolinha de ração. Às vezes era com uma apertada, às vezes era com 2, às vezes era com 5, às vezes era com 10. E o que é curioso é que esses ratinhos que ficavam na jaulinha que era aleatório, eles comiam muito mais ração do que o ratinho que era previsível. Então a imprevisibilidade, ela é, assim, resumindo, ela é viciante. E isso é uma das coisas que as mídias usam, né? Os Instagram, TikTok, enfim, eles usam. Por quê? Porque eles usam exatamente isso. Não é tudo que você vai ver que é interessante. Então você fica... E você não consegue prever exatamente de quanto em quanto vai vir alguma coisa realmente boa. E aí, quanto mais imprevisível for, mais viciante se torna. Então, assim, tem várias formas que essas empresas usam para nos prender. É o que você falou, do engajamento. E uma delas é essa. Então, a história da novidade, a história da imprevisibilidade, então a mudança de foco. Agora, da mesma forma como elas ganham, elas atraem engajamento, elas viciam a gente, né? Elas estão nos intoxicando, literalmente. O nosso cérebro está sendo prejudicado, está gastando mais energia, você está investindo a coisa mais valiosa que você tem. Investindo não, desculpa. Você está gastando a coisa mais valiosa que você tem, que é seu tempo. É a coisa mais preciosa que você tem, né? É o seu bem mais precioso. Eu gosto muito de um pensamento, né? Assim, tem um bem que todos nós temos em mesma quantidade, né? O Elon Musk, sei lá, quem mais aí, o Steve Ballmer, o Jeff Bezos, né? Todo mundo tem o mesmo valor, a mesma quantidade, né? Que é o tempo. Então, o dia de cada um de nós tem 24 horas, né? Então, eu fico pensando assim, a gente só dá valor pro tempo a partir do momento que você já não tem mais tempo, né? Hoje eu olho para trás e vejo assim, apesar de eu ser de uma geração anterior, né? A geração aí do XT, AT e tal, você começar a contar como é que era a infância, assim, as crianças hoje não acreditam, né? E não sou uma pessoa, não me julgo uma pessoa velha. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda poderia ter investido melhor o tempo, né? O tempo que você perde com videogame, que você perde com televisão e tal. Se você tivesse ido aprender uma música, aprender um esporte, alguma coisa assim, teria sido... hoje teria uma situação bem diferente, né? E isso só me chama a atenção, assim, o papel e a responsabilidade dos pais, né? Por quê? Porque, cara, a criança, ela não tem maturidade, ela não sabe disso. O mundo dela é aquilo que a gente oferece para ela. Se a gente oferece um celular para ela, ela é regida, né, por esses impulsos, por esses neurotransmissores aí que estão fluindo, que ela nem sabe que existe, nem faz ideia, nem sonha que estão lá no cérebro dela, né? A dopamina, a serotonina e epinefrina e tantas outras ali, né, que estão circulando e fazendo toda essa química funcionar. Mas nós, como pais, né, nós como adultos, ou avós, ou tios, quem quer que seja, nós temos a responsabilidade tremenda de oferecer alguma coisa melhor para elas, né? Porque elas não têm juízo, elas não têm condições de julgar com sabedoria por si mesmas, elas precisam da consciência dos pais para estar olhando e estar cuidando disso, né? E, Renata, eu queria perguntar para você, né? Olha, hoje eu tenho uma criança, por exemplo, alguém está escutando a gente assim, eu tenho um filho, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, eu tenho enfim, alguém do meu ciclo de relacionamento, uma criança adolescente que é viciada em telas, ela não consegue, ela inclusive ela tem síndrome de abstinência, né? Que eu sei que rola isso aí também. Fica fora, vai para um sítio, uma coisa assim, a pessoa entra numa crise de ansiedade, ela começa a ter sintomas de crise de ansiedade, começa a suar frio, começa a tremer, começa a ter insônia e tal, por quê? Porque ela tá fora da rede social, ela tá fora da tela, ela tá fora, né? Ela não consegue mais se relacionar.
Quando alguém chega nesse ponto, Renata, o que você aconselha? Como é que a gente pode abordar essa situação? Que caminho um pai, um responsável ou a própria pessoa, né, caso já tenha maturidade, deve seguir para se libertar desse vício aí, né, como disse o Christian, esse vício aí nas telas? Então, Alex, tem muita coisa para responder agora. Você foi um pouco mais, você finalizou agora com a pergunta, mas eu queria comentar algumas outras coisas que você falou em relação aos pais. Em relação aos adolescentes, né, vou responder logo seu último comentário. Isso é bem interessante. Tem um termo, né, que eles usam, que é o FOMO, né, que é Fear of Missing Out, né, tipo, medo de ficar de fora, medo de não saber o que está acontecendo, medo de ter tido uma festinha e eu não fui, medo de alguém viu alguma coisa na rede social e eu não consegui comentar. Então, isso realmente gera muita ansiedade. É aquela história que eu comentei logo um pouco antes, sobre a questão da adolescência, da importância dele se sentir parte de um grupo, dele ter essa identificação, dele ter amigos, dele ter a sua tribo. Esse momento de transição, de saída da infância, entrada na adolescência, ele se afasta um pouco dos pais para tentar entender quem ele é, e ele acaba se aproximando mais dos amigos. Então, quando isso é feito de uma forma não natural, né, que é o que está acontecendo com o excesso de rede social, onde você tem muitas pessoas, você expondo a sua vida para muitas pessoas e muitas pessoas se achando com o direito de dar opinião sobre sua vida, de você ter acesso a muita informação ao mesmo tempo. Então, você acaba sobrecarregando realmente a tua mente, a tua psique. O adolescente. O adolescente já é ansiedade em pessoa. Eu não sei se vocês assistiram o recente, né, que foi lançado um filme, né, um desenho animado, Divertidamente 2, onde fala justamente sobre a questão como seria a mente de um adolescente, né? Então, a ansiedade, ela toma uma voz muito grande na adolescência, né? Esse medo do futuro, medo de não fazer parte, medo de não se encaixar. E parece que a rede social, parece não, né? A rede social colocou uma lente nisso e aumentou o problema numa escala desproporcional ao que o adolescente consegue enfrentar. Se já era difícil você enfrentar uma sala com 30, 50 alunos, quanto mais uma rede social onde milhares de pessoas podem estar observando aquilo que você faz, comentando aquilo que você fez, e de formas muitas vezes maldosas, né? Então isso vai acarretar... O medo de você virar o próximo meme, né? Viralizar aí no sentido Isso. negativo. Imagina a autoestima desse adolescente, né? Então, isso pode... Eu não sei quantos entendem isso, mas às vezes você ter uma foto sua que vazou na internet, que viralizou, todo mundo viu, mesmo que aquela foto depois você consiga tirar, acabou. Você vai ser conhecido por aquilo para sempre. E você cuidar de uma adolescente que passou por isso é muito complicado. Isso quando não se tem a questão da ideação suicida e da tentativa mesmo de suicídio, que é algo que está realmente preocupante nos adolescentes, né? A segunda maior causa de morte nos adolescentes. Eu acho que até primeiro em alguma faixa etária, que eu não vou te saber falar exatamente agora. Mas está, assim, alarmante. E a rede social está intrinsecamente ligada com esse problema, né? Porque você colocou uma lente, você aumentou a quantidade de pessoas que aquele adolescente vai ter acesso, vamos dizer assim, mas de forma muito superficial. Vai estar pronto, prefiro, vai estar exposta, é isso mesmo. Mas voltando agora um pouco assim, né, para as crianças, quando a gente pensa em primeira infância, né? Essa questão, por exemplo, do excesso de informação. A criança, quando ela todos nós nascemos com o potencial de termos as nossas funções executivas funcionando de forma adequada. O que é função executiva? São funções do nosso cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, que está relacionado com a nossa capacidade de sermos flexíveis, né? Então, se adaptar a uma situação, conseguir resolver a situação, a coisa não foi do meu jeito, então eu consigo seguir de uma outra forma, seguir um outro caminho. Tem a ver com o meu controle inibitório, ou seja, a capacidade de me concentrar em algo e inibir os estímulos externos, né? Então, passou uma borboletinha, ele não vai me desconcentrar, eu vou ficar olhando aqui para o livro que eu estou lendo. E também tem memória de trabalho, então é aquela memória de curto prazo, onde você sabe uma tarefa que você precisa executar, né? Por exemplo, cozinhar. Cozinhar é um ótimo exemplo onde eu preciso ter funções executivas, né? Então, eu lembro mais ou menos a receita, com a minha memória de trabalho, eu consigo me concentrar, a campainha tocou, o telefone tocou, o cachorro latiu, mas eu estou preocupada aqui se eu vou queimar ou não a cebola. E eu ainda consigo ser flexível porque acabou um tempero e eu vou usar esse outro aqui para
que é mais ou menos parecido. Mais ou menos isso, função executiva. Então, todos nós nascemos com esse potencial, mas a gente tem que aprender. E a gente normalmente começa a aflorar, né, o nosso cérebro, essa parte das funções executivas no córtex pré-frontal por volta de 3 anos e meio de idade. Tanto é que a gente não pode falar em dificuldade de atenção, déficit de atenção em crianças menores de 3, 4 anos. Impossível, porque, enfim, nem função executiva ela ainda, né, madura para a gente dizer se ela consegue se concentrar ou não. Então, quando eu pego uma criança nessa idade e ofereço para ela algo que é hiperestimulante, muito viciante, né? Então, ela vai ficar presa naquilo, mas, ao mesmo tempo, quando ela for ver alguma coisa que é mais lenta, que é mais calma, olhar para a natureza, olhar para a formiguinha, ler um livro, eu vou ter muito mais dificuldade de me concentrar, certo? Então, a gente está observando hoje crianças com muita dificuldade de concentração, que está sendo chamado de TDAH, assim, todas as crianças transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, quando, na verdade, são crianças que foram expostas muito tempo à tela, têm dificuldade, de fato, a se concentrar em algo que é mais lento, mais calmo, precisa de alguma maior concentração. A gente está vendo adolescente com muita dificuldade de concentração. São pessoas, inclusive adultos, tá? Eu digo por mim. Se tem um dia que eu tô trabalhando aqui no computador e o celular tá perto, ficou tocando o WhatsApp, mandando mensagem, eu me desconcentro na hora, né? Então, às vezes eu tenho que tirar o celular de perto, então eu coloco no modo silencioso para nem tocar mensagem, nem notificação para eu conseguir me concentrar. Então, imagine isso num adolescente e numa criança. E tinha uma outra coisa que eu queria falar para vocês, essa questão do excesso de informação, né? Que essa criança vai ter, esse adolescente vai ter, e até mesmo adulto. A gente está tendo um arsenal grande de informação, uma informação superficial, e a gente está perdendo a nossa capacidade de reflexão, de sedimentar aquele conhecimento. É tanta informação chegando que não dá tempo para a gente parar, absorver, pensar, refletir. E isso está prejudicando o aprendizado dos nossos adolescentes. A gente está vivendo hoje a primeira geração onde os filhos são menos inteligentes do que os pais. Eu não diria questão de inteligência, mas eu acho que é isso, é a perda dessa capacidade de reflexão, de pensar, de absorver, de memorizar, porque a gente está tendo um excesso de estímulo, acesso a um excesso de informação, mas a gente não está aprofundando esse conhecimento, né? E aí a gente acaba perdendo oportunidade de sedimentar, de melhorar o meu cérebro, de melhorar as minhas funções executivas, de melhorar o meu aprendizado, porque eu estou tendo uma sobrecarga de informação devido às redes sociais, telas, enfim, o que possa vir associado com isso. Eu fico preocupado porque o nosso tempo aqui já está acabando e eu estou pensando aqui, a gente precisa ter uma parte 2 desse programa, que é impossível, né? É uma coisa tão rica, né? E tão relevante para a gente que a gente precisa voltar aqui no futuro, espero que próximo, né? E continuar esse assunto, porque tem tanta coisa assim para a gente aprender, para a gente discutir nesse sentido, né? Então você estava falando aí desse impacto nas crianças, né? E eu trabalho com... A minha formação é TI, administração, enfim, eu sempre trabalhei a vida toda em maior ou menor grau ligado com TI, com canais digitais, com essa questão toda aí, né? Mas o fato é o seguinte, hoje como você colocou muito bem, a gente tem um dilúvio de informações, a gente tem muita coisa, né? E isso é uma coisa, por um lado, é uma grande bênção, né? Isso é uma coisa assim maravilhosa, agora, por outro lado, é uma grande maldição. Por quê? Porque para quem está chegando no mundo agora, nesse mundo agora, e aí eu estou falando dos juvenis, né, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, né? Cara, eles não têm referência para saber, para separar o joio do trigo, né? Vai lá, e isso aí a gente viu muito na pandemia, né? Então você vai lá, tem um cara de uma universidade séria, um cara com um monte de titulação, pesquisador renomado, publicação aí de muitos artigos, periódicos sérios, né? Pesquisa robusta, falando X. Aí aparece o tiozão do WhatsApp, outro cara que é influencer, chega com os argumentos assim, meia boca, meia tigela, né? E fala, e o guri, ou a pessoa, o idoso, quem quer que seja, segue essa outra pessoa, né? Então, é mais um outro tema que a gente poderia falar só sobre isso, né? Mas a gente tem um dilúvio de informação e eu, particularmente, eu tenho a visão de que o grande desafio, né, o profissional de sucesso, a pessoa de sucesso, do presente e do futuro vai ser aquela que, dentre esse dilúvio de informações,
consegue separar o que é ouro, o que é prata do meio da escória, né? Porque a gente tem agora... Pode falar. Não, então, Alex, só acrescentando o que você está falando, né? A gente tem que entender que, assim, chegou para ficar, né? As redes sociais, Era a pergunta que eu ia fazer para vocês, inclusive. Eu acho que é questão de saber usar. Eu acho que a gente tem que parar para pensar no que está acontecendo. As redes sociais, não só redes sociais, mas o excesso de tela no geral, na primeira infância e na adolescência, tem impacto na saúde, sim. A gente tem que parar de lidar com isso de uma forma negligente, como a gente está fazendo hoje. É que nem um cigarro. O cigarro passou muito tempo sendo visto como algo bom, sendo que já tinha estudos mostrando que causava câncer de pulmão, e entre várias outras questões orgânicas, mas ainda assim se demorou muito para chegar e dizer, não, cigarro não, vamos fazer campanha contra o cigarro, vamos taxar o cigarro. Tem que acontecer a mesma coisa com tela, com rede social. Alguns países já está entendendo isso, né, e já tem algumas leis proibitivas em relação ao uso de rede para crianças e adolescentes, mas países mais liberais como a Suécia, por exemplo, eles iniciaram uma questão de uso de telas nas escolas, mas eles já estão começando a voltar atrás. Eles estão começando a voltar para o papel, né? Principalmente na questão do estudo, a questão, por exemplo, você escrever o que você está estudando, você aprende mais do que você simplesmente digitar. Então, tem alguns lugares que já estão abrindo os olhos para isso e já estão tomando um pouco de cuidado. Mas hoje, aqui no Brasil, que a gente ainda não tem nenhuma lei que regulamente isso, eu acho que é importante a gente ter essa informação, ter a noção da importância de a gente organizar o tempo de tela dos nossos filhos. E mesmo que a gente permita que os nossos filhos estejam na tela, fiquem do lado dos filhos de vocês. O fato de você interagir com o seu filho, assistindo um videozinho, assistindo uma musiquinha, isso já é um relacional e já é alguma coisa, você já está fazendo uma troca com o seu filho. Use a tela como se fosse um livro, talvez. Passe tempo com o seu filho, não deixe ele ficar só. Veja o conteúdo que ele está acessando. Em relação ao adolescente, ensine o seu adolescente a não cair na ladainha de alguém que possa estar enganando eles. Ensine em relação à proteção, a como se proteger. Converse com ele, né? Esteja ali do lado, esteja presente, observe. Siga o seu filho na rede social, siga os amigos do seu filho na rede social. Eu acho que a gente precisa se cercar desses cuidados e estar atento. Eu acho que a gente não pode ser leviano de achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente precisa ficar de olho. E acontece muitas vezes, principalmente na adolescência, quando os adolescentes se afastam um pouco dos pais, né, que é um processo que naturalmente ocorre, depois, como diz uma amiga minha, a fênix renasce, né, e os laços se fortalecem novamente. A gente precisa conhecer os nossos filhos. O que tem um TED Talk de uma mãe, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas depois eu posso passar para vocês, que é uma mãe de uma adolescente que matou vários colegas na escola, né, e depois se matou. Ela ficou chocada porque ela não viu os sinais do filho, ela não conhecia os filhos. E o TED Talk era justamente falando sobre isso. Conheçam os filhos de vocês, vejam, os sinais estão lá, mas você precisa ir atrás e muitas vezes conhecer. Eu não sabia do que meu filho estava passando, eu não sabia do que ele estava fazendo, ele ficava muito tempo trancado no quarto, em rede social, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E uma tragédia aconteceu. Eu sei que eu estou falando de um caso extremo, mas existem outras formas ruins da gente observar isso, não tão drásticas como essa que eu comentei com vocês, mas a gente sabe das consequências disso, né? Eu acho que a gente precisa só ter... eu acho que a informação nesse caso ela é muito valiosa, eu acho que a gente precisa ter sabedoria ao lidar com rede social e lembrar que, assim, antes dos filhos serem viciados em redes sociais, muitas vezes os pais estão viciados. Prestem atenção, e se você também não é viciado em rede social, né? E muitas vezes você quer ficar na rede social, ou no tablet, ou no celular, enfim, e coloca teu filho lá, como o celular, como se fosse realmente uma babá eletrônica, né? A nossa nova babá eletrônica é você deixar a criança ali no device, para que você também possa estar no device, né? Então, eu acho que isso aí os pais têm que parar para refletir se de fato são só os filhos ou se eles não foram os primeiros a estarem viciados. Ou até qualquer outro objetivo, né? Mesmo que você não esteja na rede social, se você está trabalhando, você está fazendo alguma outra coisa, você deixa o filho lá, o efeito é o mesmo, né? Independente de qual seja a sua escolha, o efeito na criança é o mesmo. E eu fico muito feliz, Renata, que você entrou nesse assunto, porque a minha pergunta que eu ia fazer era justamente essa, né? Assim, hoje é um caminho sem volta, não dá mais para desfazer
o caminho que a sociedade seguiu e só vai avançar, né? E a gente também achar que a gente vai conseguir ficar incólume diante dessa mudança, dessa revolução na sociedade, é uma ingenuidade, né? E mesmo que eu conseguisse pegar meus filhos e ir para um sítio, né, subir numa montanha, viver lá em cima, o mundo já não é mais assim, então não seria legal também, né? Então eu acredito que o grande desafio é nós, né, pais, adultos, assim, e também se você é jovem, adolescente, é estar atento. Primeiro, eu acho que é primeiro tomar consciência desse problema, saber que ele existe, saber o que ele implica, né? E a partir de então você começar a tomar decisões informadas, né? Você ter essas estratégias. Eu hoje, por exemplo, eu tenho procurado, né, tenho prestado atenção nisso, a gente não consegue isentar os nossos filhos dessa realidade, mas assim, as crianças estão de férias agora, né? A gente estava gravando podcast aqui hoje num dia de semana, e meus filhos aqui, eu e minha esposa em trabalho remoto, e o bicho pegou, né? A gente com reunião, com relatório para entregar, com trabalho pesado e coisa, e as crianças ali na TV. Aí bati o ponto no final, eu disse, gente, e agora? O que eu vou fazer, né? Essas crianças aí passaram uma boa parte da tarde assistindo TV. Disse, molecada, vem comigo, vamos jogar basquete. Né? Tinha outras coisas para fazer, abri mão de coisas que eu tinha para fazer, que eram minhas, né? Que eu precisava fazer, abri mão, vou priorizar eles, né? Levei na quadra de basquete do condomínio, né? Começamos a jogar, aí aquela festa, e corre para lá, corre para cá, daqui a pouco chegaram mais 2 crianças, vizinhos, né? Ah, queremos jogar também, bora jogar. E a gente fez um movimento ali super legal, super gostoso, né? A criançada correu demais, suou bastante, né? Fizeram novos amigos, conhecemos novas pessoas. O céu agora em Brasília aqui tá uma seca, né? Já há 3 meses aí que não cai uma gota de chuva, o céu espetacular, a lua, né? E eu disse assim, eu pensei comigo, né? Olha, quanta coisa bacana, quanta coisa legal aconteceu, porque eu abri mão um pouquinho, né, daquilo que eu queria fazer, desliguei a televisão e levei meus filhos aí para ter uma experiência de vida real, né? E eu faço aqui um apelo, né, para você que está escutando. A rede social é bacana, é legal, aproxima pessoas, conecta, traz informações, traz conhecimento, traz, enfim, novidades, diversão, uma série de coisas, mas nada substitui a vida real, né? Por mais, o que eu tenho falado para os meus filhos, por mais bacana que seja uma coisa online, uma coisa aí digital, a vida real, por mais simples e mais ordinária, né, do bom sentido da palavra que ela possa parecer, ela sempre vai ser mais valiosa, né, do que uma experiência aí fantasiosa que a gente tem através das telas, né? E eu queria pedir aqui últimas palavras, né, nesse tema de hoje. Infelizmente o tempo passou voando, né? Então já acabou o nosso tempo aí. Queria pedir para o Christian, a Renata, aí vocês, por favor, deixem uma última mensagem em poucas palavras aí para os nossos ouvintes, né, nessa temática tão importante. E já quero convidar vocês para retornar mais uma vez, assim que vocês puderem, para a gente continuar esse assunto, que eu acho que tem muito mais coisa que precisa ser dita nessa área aí também. Como vocês falaram, né, a gente não tem para como voltar no tempo, mas a gente precisa tentar resgatar, né, muitas coisas. E uma coisa que a gente precisa tentar ter o resgate é disso, é de se aproximar do primordial, né, se aproximar do plano de Deus, né? Curiosamente, quando Deus fez Adão e Eva, ele não preparou uma casa, ele preparou um jardim. A gente precisa lutar contra a correnteza, contra essa maré, e principalmente, né, ensinar os nossos filhos a fazer algo que a gente precisa também cada vez mais parar para fazer, que é refletir, usar o senso crítico, né, e não deixar com que os valores, os algoritmos nos guiem, né? Eu gosto muito de lembrar que a gente precisa, por exemplo, para a imaginação funcionar, a imaginação só funciona quando você está sem fazer nada. Você precisa esvaziar a tua mente para a imaginação conseguir funcionar. Porque se você estiver colocando informação dentro dela, não tem como. E a gente precisa. E a imaginação é um dos itens mais importantes da inteligência. Tá? A estagiaria é isso. Então a gente precisa, assim, voltar para o primordial, voltar para o plano de Deus, que o jeito dele é o melhor jeito. O melhor. É o único jeito para a gente ser feliz. Eu até escrevi a mesma coisa aqui, né? A gente precisa voltar para o simples. Eu nunca vou esquecer, eu aprendi muito com o Cris a brincar com crianças, né? Engraçado, eu sou pediatra, mas eu aprendi com o neurologista muito sobre brincar. E no nosso ambulatório, a gente examina a criança brincando, né? E como é interessante você tentar cativar a atenção de uma criança e você não precisa nem de brinquedo. E isso eu aprendi com o Cris. O Cris brincando com a nossa filha, o brinquedo predileto da nossa filha era quando meu marido brincava com a mão, dizendo que era um bichinho que ele chamava de esquizo e o destro.
E a minha filha amava essa brincadeira. Algo simples, algo sem brinquedo, de fato, mas usando a imaginação, usando as mãos. A gente brincava que existia um bichinho ali, que ele fazia cosquinha, que ele gostava de carinho, que ele gostava de brincar. São essas coisas que as crianças precisam. É dessa coisa simples. Eu sei que para muitos pais se perdeu essa questão do brincar. É difícil sair dessa zona de conforto, né, de você sair dessa sua zona, passar a brincar com o seu filho. Mas nunca se esqueçam, brincar é o principal fator de proteção para o desenvolvimento da criança. Você tira a sua criança da tela, como o Alex fez, levou a criança, os filhos para brincar de basquete. Eles vão lembrar disso, Alex, para sempre. Naquela época que nossos pais jogavam basquete com a gente. Isso é especial, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que o simples, o básico, o relacional, pele a pele, o contato, o olho no olho, a voz, a troca, isso é extremamente importante para a criança se desenvolver feliz. Não basta só crescer, né? A gente precisa crescer e crescer feliz, crescer sabendo que pertence a um lar, que é amado. É muito importante a gente entender, principalmente na primeira infância, que o cérebro da criança ela está em desenvolvimento. A gente não nasce com o nosso cérebro pronto, né? O cérebro ele está em desenvolvimento. Então, toda essa construção que acontece ali nos primeiros anos de vida, o nosso cérebro ele é extremamente sensível para o aprendizado, para os estímulos, mas também ele é extremamente sensível para as coisas ruins, para os fatores de risco, para aquilo que pode ser tóxico. E isso pode alterar a formação do cérebro, seja na arquitetura do cérebro seja no funcionamento do cérebro. Então, a gente precisa não só estimular os nossos filhos, a gente precisa também protegê-los. Então, queria deixar esse recado para os pais, né? E que você pare para pensar no que de fato você quer para o seu filho, tome decisões, pare, veja se o que de fato é prioridade. Conduzir os nossos filhos é algo muito precioso. E a gente precisa de muita sabedoria, muito discernimento e muita força de vontade para lutar contra essa maré que tem ao nosso redor. E a gente precisa buscar muita sabedoria de Deus, buscar muita ajuda de Deus para que Ele nos ajude, né, a ter discernimento, a tomar as decisões certas em cada situação. Eu acho que é isso. Eu acho que o meu apoio hoje é para que a gente consiga voltar ao simples, né, como o Cris falou, mas também para proteger o cérebro das nossas crianças. Sensacional, gostei muito, né, repescando aqui as falas de vocês, né, Christian, assim, achei maravilhoso, né, que Deus criou um jardim, não uma casa, né, não um prédio, não qualquer coisa ali para Adão e Eva, né? Então foi muito bom. E Renata também ali que a gente às vezes como pais, né, a gente está preocupado com o desenvolvimento, a gente quer oferecer estímulos e às vezes a gente tem que oferecer proteção, né, eu entendo assim, até um pouco de rotina, uma hora tranquila e tal, né, e eu fico pensando assim na importância daquilo, recorrendo mais uma vez à Bíblia, né, daquilo que Deus deixou para nós, que é um dia de descanso, né, que muitas pessoas passam por alto e acham que não é necessário, né, e a Bíblia deixa tão claro, né, que Deus criou o sábado por causa do homem, né. Então, embora fale a Bíblia que Deus descansou, na realidade Jesus disse que Deus criou por causa do homem. Então, necessidade do descanso, descanso semanal, descanso diário, essa hora tranquila. Então, sensacional, gente. Muito, muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado, tá, Christian, Renata, foi maravilhoso. Fica o nosso convite aqui para uma segunda parte, né, desse tema aí. Vamos continuar explorando isso, quem sabe aí se vocês aceitarem nosso convite. E obrigado você também que nos acompanhou nesse podcast de hoje, né? Mais uma vez, queremos convidar vocês aqui para o Congresso, né, de Cientistas Adventistas, que vai acontecer lá na FAD Minas, 26 a 28 de julho de 2024. Participe, faça planos para estar conosco. Se não der no presencial, vai no digital. Essa tela aí está perdoada de você assistir, tá? Que vai ter conhecimento muito bom para você. E se você gostou desse podcast, por favor, nos ajude. Vamos usar esse mecanismo de engajamento das redes sociais a nosso favor. Curta, deixa o like, comente, compartilhe com seus amigos, parentes, colegas. Olha quanta coisa bacana. Você vai ser egoísta e vai manter esse conhecimento só para você? Não, por favor, compartilhe. Isso ajuda o nosso podcast a crescer também, a alcançar pessoas aí com isso. Então a gente se vê aí mais uma vez no próximo podcast. Quem sabe vai ser eu, quem sabe vai ser Thiago, quem sabe vai ser Ednardo, né? Os nossos hosts aqui. Um abraço pro Thiago e pro Ednardo aí também, que estão quebrando um galhão pra gente agora nesse momento que a gente está tão ocupado organizando o Congresso de Cientistas Adventistas. Eles estão aí fazendo podcasts maravilhosos, né? Então um abraço para vocês aí e acompanhe, curta os podcasts aí com o Ednardo e o Thiago também. E a gente se vê então na próxima quinta-feira às 17 horas no nosso podcast Cevada com Plutônio. Um grande abraço e até lá.
você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.